Meus irmãos, paz é viver em nossos corações, sejamos todos bem-vindos à nossa casa. Antes de darmos início à nossa reunião, nós vamos pedir aos irmãos que estiverem com o celular que, por favor, possa desligá-los ou colocá-los no modo silencioso, para que a reunião possa transcorrer em clima de paz e harmonia sem qualquer tipo de interrupção. Nós vamos fazer a nossa ambientação, preparação para a nossa prece de início, lendo uma mensagem do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, lição 37, na obra regenerativa. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, orientai-o com espírito de mansidão, velando por vós mesmos, para que não sejais igualmente tentados. Paulo, Epístola aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Se tentarmos orientar o irmão perdido nos cipoais do erro, com aguilhões de cólera, nada mais fazemos que lhe despertar a ira contra nós mesmos. Se lhe impusermos golpes, revidará com outros tantos. Se lhe destacamos as falhas, poderá salientar os nossos gestos menos felizes. Se opinamos para que sofra o mesmo mal que feriu a outrem, apenas aumentamos a percentagem do mal em derredor de nós. Se lhe aplaudimos a conduta errônea, aprovamos o crime. Se permanecemos indiferentes, sustentamos a perturbação. Mas, se tratarmos o erro do semelhante como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos, na realidade, concretizando a obra regenerativa. Nas horas difíceis, em que vemos o companheiro despenhar-se nas sombras interiores, não olvidemos que, para auxiliá-lo, é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio. Se não é justo atirar petróleo às chamas, com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura chagas com a projeção de perfume. Sejamos humanos antes de tudo. Abeiremos-nos do companheiro infeliz com os valores da compreensão e da fraternidade. Ninguém perderá exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. Situemo-nos na posição do acusado e reflitamos se, nas condições dele, teríamos resistido às sugestões do mal. Relacionemos as nossas vantagens e os prejuízos do próximo com imparcialidade e boa intenção. Toda vez que assim procedermos, o quadro se modifica nos mínimos aspectos. De outro modo, será sempre fácil zurzir e condenar para cairmos com certeza nos mesmos delitos quando formos, por nossa vez, visitados pela tentação. Amado Mestre Jesus, companheiro de todas as horas, aqui estamos, Senhor, novamente reunidos em teu nome, para estudarmos as lições puras e cristalinas da doutrina espírita, a fim, Senhor, de nos aproximarmos cada vez mais de Ti e nos afeiçoarmos cada vez mais às lições do Teu Evangelho. Que tenhamos mentes e corações abertos à mensagem desta noite, e que o nosso irmão responsável pelo estudo possa receber e sentir todo o amparo da espiritualidade superior para falar aos nossos corações aquilo que necessitamos ouvir. Que assim seja. Nós partimos para o momento principal da nossa reunião, que é a nossa palestra. Nós
Estamos recebendo com muito carinho e alegria o expositor da noite de hoje, nosso querido irmão Fábio Ferreira, que é trabalhador do Centro Espírita Luz e Verdade, que fica situado na Rua Vitor Alves 226, em Campo Grande. E nós estamos iniciando o segundo mês do projeto educativo doutrinário Reforma Íntima, Desafio de Urgência. E hoje o tema será: por que é tão difícil mudar? Vamos descobrir com o nosso irmão. Bom, meus irmãos, uma boa noite a todos, primeiramente, muita paz. Eu queria agradecer pelo convite da palestra, é um prazer enorme estar aqui, não só fazendo o estudo da noite, mas como também confraternizando com todos. E eu queria dizer também que eu estou, assim como vocês, eu também me sinto muito feliz pela casa e pelas casas da região estarem voltando aos poucos às atividades normais, porque se nós formos ver, já estamos há mais de 2 anos com o centro fechado assim, para a palestra pública, para os trabalhos normais, quem está acostumado. E a gente sente muito, né, a falta das pessoas, os companheiros, os amigos, os trabalhos em si. Então, graças a Deus, a vida está voltando ao normal aos poucos. Então, a gente tem que agradecer muito a Deus, porque se nós formos compararmos essa pandemia com as outras pandemias do passado, nós vamos ver que as outras mataram muito mais milhões e milhões de pessoas do que essa. Claro que toda pandemia é uma pandemia e a gente tem que se cuidar. Assim como todo problema é um problema, tem que se cuidar, toda doença tem que se cuidar, tudo tem que se cuidar para não aumentar. Mas, graças a Deus, a gente tem que agradecer por tudo que a gente passa e ter fé que a vida continua, tá? Então, como nosso irmão disse, o tema de hoje é: por que é tão difícil mudar? Por que nós temos tantos defeitos, assim como temos tantas qualidades também? Mas por que esses defeitos, esse modo de ser da gente, tanta coisa errada que a gente faz, por que a gente tem tanta resistência em mudar? Uma pessoa que é orgulhosa, que é vaidosa, que é grosseira, que não gosta de estudar, não gosta de trabalhar, que faz tantas coisas erradas, a pessoa sabe que está errada. No fundo, querendo ou não, ela sabe que aquilo está errado. Mas por que ela não faz força para mudar? Então é isso que nós vamos ver na noite de hoje, tá? Nós vamos falar sobre reforma íntima, nós vamos falar sobre a força de vontade. Com poucos têm força de vontade, como dizem os próprios espíritos, porque o que manda no nosso corpo, o que manda na nossa vida é a nossa mente. Então, quando uma pessoa ela quer de verdade alguma coisa, basta ela querer que ela vai conseguir mudar, não importa o que seja. Agora eu já vou adiantando, não existe mágica, não existe algo que vai chegar em você, vai acontecer alguma coisa com você e de hoje para amanhã você vai deixar aquele defeito de lado, você não vai mais agir daquele jeito. É muito difícil, a pessoa ela vai se transformando aos poucos. Primeiro ela tem que se conscientizar de que aquilo que ela está fazendo é errado, depois ela tem que ir trabalhando aquilo aos poucos. Claro que de vez em quando ela vai tropeçar, ela vai cometer aquele erro de novo, mas é aquilo, né? Só cai quem está de pé. A pessoa que está andando, ela caiu, levanta e continua a caminhada, não vai continuar caída. Então os nossos erros é a mesma coisa. Se eu cometi um erro, assuma o erro, faça tudo para consertar aquele erro e continua a caminhada, fazendo força para não errar novamente. Se errar de novo, levanta e continua a caminhada. Claro que não vai usar isso como desculpa para ficar errando todo dia, a mesma coisa. Mas a pessoa tem que se conscientizar e buscar se melhorar cada vez mais, tá? Então eu queria começar mesmo o nosso estudo trazendo um contexto histórico que foi muito importante para a humanidade, que aconteceu no ano de 1687, onde o nosso grande cientista chamado Isaac Newton, que é considerado o pai da ciência moderna, ele lançou o seu livro, que é considerado até hoje um dos livros mais importantes de toda a história e, culturalmente falando, dos mais importantes também, mais estudados no mundo acadêmico, no mundo científico, no mundo filosófico também, ou seja, em todas as áreas, que foi o princípio matemático da filosofia natural.
E esse livro, Isaac Newton, ele lançou as bases da física moderna. Hoje em dia a física é do jeito que é graças a Isaac Newton, porque antes dele a gente não via a física como é hoje. Por exemplo, se eu vou de carro até São Paulo, eu sei que eu vou levar tanto tempo andando a tantos quilômetros por hora. Ora, se eu preciso empurrar um objeto, eu sei que eu tenho que exercer tanto de força, ou seja, tudo pode ser medido, tudo pode ser calculado. Então, quando um avião vai decolar, por exemplo, o quanto de força eu tenho que exercer nos motores do avião para que ele possa decolar? Quando um foguete vai para o espaço, quando uma maçã cai no chão. Então, Isaac Newton, ele fez ele colocou uma coisa totalmente matemática em cima disso tudo e lançou as bases da física moderna. E é nesse livro que nós aprendemos, dentre várias outras coisas, as suas 3 famosas leis de Newton, que é a primeira lei, que é a lei da inércia, que diz que todo o corpo ele tende a ficar parado, em completo repouso, ou em movimento constante numa linha reta, até que uma força seja exercida sobre ele e ele saia daquele estado. Então, por exemplo, se eu ficar parado aqui, eu vou ficar parado aqui para o resto da eternidade, a menos que alguma coisa me empurre ou eu mesmo vá andando. Então eu saio daquele movimento. Ou se uma coisa estiver em movimento, ela vai continuar naquele movimento constante até que algo incida em cima dela. Por exemplo, se eu chutar uma bola de futebol, a bola ela vai parar em uma certa distância. Mas por quê? Por causa das forças que existem aqui na Terra. Você tem a força da gravidade, tem a força do atrito, que vai fazer com que a bola pare. Mas se você chutar a bola lá no espaço, ela vai viajar numa linha reta até o final do universo e nada vai fazer ela parar, a menos que alguma coisa bata nela e faça com que ela mude de direção. Tá? A segunda lei é a lei da dinâmica dos corpos, ou seja, que todo corpo tem o seu movimento alterado de acordo, que aí é interligado com a primeira lei, de acordo com a força que é exercida em cima daquele corpo. E a terceira lei de Newton, que é a mais famosa de todas, é a lei de ação e reação, que diz que todo corpo ele sofre uma ação em sentido contrário e de igual intensidade. Por exemplo, se eu chutar uma bola na parede, ela vai voltar na mesma direção para mim com a mesma força que eu chutei. Então essa que é a lei de ação e reação. É muito confundida no Espiritismo com a lei de causa e efeito, mas é apenas um jogo de palavras, tá? Que a gente aprende no Espiritismo que tudo que nós fazemos se volta para nós. Só que existe apenas uma pequena diferença, porque a lei de ação e reação é uma lei da física, que atua sempre daquele jeito. A lei de causa e efeito é diferente, porque se eu fizer alguma coisa com meu irmão, por exemplo, digamos que eu matei uma pessoa com um tiro, isso não quer dizer que eu vou morrer de tiro também. Eu posso morrer de outra forma, eu posso pagar pelo erro de outras formas, eu vou ter que pagar por aquele erro, mas não necessariamente daquele mesmo jeito. Mas isso é apenas um jogo de palavras, tá? É porque o espírito André Luiz lançou, através de Chico Xavier, um livro chamado Ação e Reação. Então muitas pessoas fazem essa confusão, mas não tem problema nenhum chamar das duas formas, tá? Só para esclarecer um pouco. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu queria me ater um pouco mais na primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Embora ela seja uma lei da física que atua sobre os corpos físicos, o que ela tem a ver com a nossa vida? Se a gente for adaptar ela e tentar trazê-la para a nossa vida, muitas e muitas pessoas fazem a mesma coisa. O que diz a lei da inércia? Um corpo tende a ficar em repouso absoluto ou em movimento constante numa linha reta indefinidamente. O que é o repouso absoluto? Já viram aquelas pessoas que não gostam de estudar, não gostam de trabalhar, não gostam de ajudar ninguém, não gostam de ter uma atividade esportiva, uma atividade religiosa, não faz nada para ninguém durante toda a sua vida? Ou seja, a pessoa está numa inércia constante. A pessoa, quando ela desencarnar, infelizmente, ela vai ficar num arrependimento muito grande, porque ela vai ver que a sua vida foi uma vida perdida, digamos assim. É claro que ela sempre aprende muita coisa, passa por muita coisa, mas podia ter sido muito mais útil se ela procurasse se esforçar e se trabalhar. E a inércia também é o movimento do corpo, ou seja, também se refere a uma pessoa que ela tem as suas atividades diárias, mas ela não faz nada para mudar a sua vida. Às vezes uma pessoa tem um emprego, por exemplo, não importa qual seja o emprego,
A pessoa todos os dias ela faz sempre aquela rotina. Ela acorda cedo, pega uma condução, vai para o emprego, trabalha o dia inteiro, quando acaba volta para casa, vê uma televisão, faz alguma coisa e vai dormir. No dia seguinte faz a mesma coisa, tal. Todos os dias faz a mesma coisa. Ou seja, a pessoa não procura se aprimorar, se aperfeiçoar, tanto na área profissional quanto na área espiritual, em outras áreas também. Ou seja, a pessoa não procura fazer um curso, fazer uma faculdade, procurar um emprego melhor, procurar abrir uma empresa, seja o que for. Não procura vencer os seus medos, os seus problemas. A pessoa é tímida, por exemplo, o que ela está fazendo para melhorar aquilo dali? A pessoa é orgulhosa, o que ela está fazendo para melhorar aquilo ali? Ou seja, ela leva sempre a vida dela daquele jeito. E a vida vai passando, vai passando. Quando ela vê, ela está no final da vida, olhou para trás, e o que ela fez da vida dela? É claro que nós aprendemos na nossa querida doutrina espírita que Deus sempre dá oportunidade a todos para se melhorar, para se evoluir. Então, se a pessoa não conseguiu nessa vida, claro que vai ter outras encarnações para ela conseguir chegar lá. Mas quanto mais rápido ela fizer, melhor vai ser para ela, tá? Então, meus irmãos, a vida ela é muito dinâmica. Existe aqui no mundo uma infinidade de coisas que nós devemos fazer, nós devemos trabalhar, devemos melhorar. E quando a gente tenta correr atrás, tenta se melhorar, tenta levar uma vida mais dinâmica, a gente sai da chamada zona de conforto. Ou seja, o que é a zona de conforto? É exatamente isso que nós estamos falando. É a pessoa que vive a vida dela de um jeito, tá bom do jeito que tá, e vai levando a vida assim para o resto da vida. A pessoa tem medo de investir, medo de correr atrás, medo de fazer alguma coisa. Eu queria arranjar um emprego melhor. Se algum dia aparecer, pois bem, se não, tá bom assim. E a pessoa fica esperando cair do céu daquele jeito. Eu gostaria muito de arranjar uma namorada e casar. Mas a pessoa não sai de casa, não tem convívio social com as pessoas, não faz nada, não sai com ninguém. Quer dizer, a pessoa vai arranjar alguém? Muito difícil. Então, a pessoa ela tem que sair da zona de conforto dela. É claro que, às vezes, a pessoa precisa trabalhar naquele emprego que ela não gosta por necessidade, não conseguiu outra coisa, ela precisa trabalhar por um tempo daquilo dali, mas isso não quer dizer que ela vai ficar pro resto da vida daquele jeito. Ela tem que correr atrás, ela tem que se melhorar e Deus vai abrindo as portas com o passar do tempo, porque ninguém fica desamparado na lei de Deus. E isso é com tudo, tá, meus irmãos? Uma pessoa fica doente, por exemplo, às vezes a pessoa pega uma doença e a pessoa se desfaz, ela não corre atrás, ela não procura se tratar, não precisa nada. Estou morrendo, peguei uma doença tal, vou morrer, já era. Não é assim. Você tem que procurar um tratamento médico, procurar um tratamento espiritual no centro espírita, procurar estudar sobre aquela doença. Qual é a doença que você tem? Vai na internet, vai no livro, tenta saber o que é, até para você se tratar melhor também, ou ajudar alguém que está passando por aquilo. Ou seja, a pessoa ela busca não se entregar para aquela doença, mas sim correr atrás e tentar fazer alguma coisa. Porque às vezes a pessoa ela pode amenizar o seu sofrimento por causa do seu próprio livre-arbítrio, das suas próprias ações que ela pode tomar. Alguém aqui já viu aquele filme chamado Óleo de Lorenzo? É um filme lindo que vale a pena ver. É drama, é um filme triste, mas é um filme real mesmo, uma história real de um menino que tinha uma doença muito grave e a medicina na época não tinha cura para aquilo, e os pais que não eram da área da saúde, vendo o sofrimento do filho que estava ficando paralisado cada vez mais com o passar do tempo, com dores atrozes, eles mesmo começaram a estudar sobre aquela doença e eles desenvolveram um medicamento que consegue parar a doença, que deram o nome de óleo de Lorenzo, que Lorenzo é o nome do filho deles. Então, olha aí, né? Se eles não procurassem correr atrás, estudar, fazer alguma coisa, como é que estaria hoje a doença, né? Porque esse óleo de Lorenzo ajuda muitas e muitas pessoas. Quem pega essa doença hoje consegue ter uma vida normal, tomando esse medicamento, graças ao trabalho deles. Então, se a pessoa ela se deixa levar pelas situações, ela vai se acomodando e o sofrimento vai aumentando cada vez mais. Então, é claro que a pessoa sofre, é claro que a pessoa fica triste, é claro que a pessoa passa por dificuldades, isso é normal na nossa trajetória, seja na doença, seja no emprego, seja no convívio familiar, seja no lugar onde mora, que é violento, não importa o que seja, a pessoa sofre, mas o que ela está fazendo para amenizar aquele problema?
Então vamos sempre encarar os desafios da melhor maneira possível e nunca deixar que os problemas tomem conta da nossa vida e a gente se encolha através dele. Mas para isso é necessário que a pessoa tenha coragem, que ela tenha força, que ela tenha determinação, que ela não fique... É claro que, novamente falando, a gente fica triste, a gente fica chateado, mas a gente tem que ter força de vontade, determinação. Jesus, quando estava na cruz, sofrendo muito mais do que todos nós sofremos em toda a nossa vida, como é que ele ficou na cruz? Claro que ele sofreu. Agora, ao mesmo tempo, ele ficou tranquilo, sereno, pediu a Deus para perdoar aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo, para amparar a todos. Então, olha que exemplo de serenidade para todos, né? E isso é que nós temos que ter na nossa vida. Então, quanto mais a pessoa estuda, quanto mais a pessoa aprende, quanto mais a pessoa vivencia as situações, melhor vai ser para ela, porque ela vai passar melhor pelas dificuldades. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu era muito tímido, extremamente tímido mesmo. Até para falar com meus amigos, meus familiares, eu tinha dificuldade. E isso começou a me incomodar tanto que eu comecei a querer não ser mais tímido, a trabalhar isso. Eu comecei a ler tudo quanto é livro, site na internet, li livros da Joana de Ângeles, da autora espiritual, que são excelentes. E eu lembro até hoje, quando eu estava lendo o livro Amor Imbatível Amor, de Divaldo Franco, por ela mesma, que tem um capítulo só sobre timidez. E ela fala que a pessoa que é tímida, primeiro, a timidez é um problema como todos os outros problemas que existem. Ora, se você é tímido, um é grosseiro, o outro não gosta de trabalhar, o outro não gosta de estudar, o outro é encrenqueiro, o outro é ladrão. Cada um tem os seus problemas. E a timidez é um problema como qualquer outro que existe por aí. E deve ser tratado também. E a outra coisa é que ela diz que a pessoa que é tímida, ela tem que ter em mente que ela é filha de Deus com todas as outras e possui todo o credor de todo respeito e carinho que todas as outras pessoas merecem ter também. Então, você tem que ter isso em mente, saber que você é filho de Deus, é igual a todas as pessoas, tem dificuldades, tem defeitos, tem qualidades, assim como todo mundo. Agora, é claro, para você vencer a timidez, assim como vencer os outros defeitos, a pessoa ela tem que se melhorar, ela tem que correr atrás. Então, no caso da timidez, por exemplo, quem é tímido, ela tem que aproveitar todas as oportunidades e colocar para fora aquilo que ela quer dizer. Então, sempre que você quiser falar alguma coisa, não fica com medo, fale, opine, critique, mostre às pessoas que você é inteligente. Não fica dando uma de coitadinho, porque a vida passa, e passa muito rápido. E as pessoas não têm a mesma paciência que a gente tem, né? Que os familiares têm, que os amigos têm. Então, você vai arranjar um emprego, vai conseguir alguma coisa, a pessoa que é tímida, ela sofre muito. Então, começa a trabalhar aquilo, Aí eu comecei a trabalhar isso, eu comecei a participar mais de grupo de estudo, eu procurava levantar o dedo para falar alguma coisa com o dedo tremendo, cheio de medo, mas esperando meia hora para fazer aquela pergunta que eu tinha formulado em casa. E depois você faz a pergunta, você fica todo feliz porque conseguiu falar. Mas é um passo de cada vez, né? Até que aos poucos foi melhorando. Aí comecei a fazer a palestra no Luiz Verdade, em outro centro também, junto com um colega. E a gente vai melhorando com o passar do tempo. Então, hoje em dia, eu olho para trás e vejo assim, puxa, olha como é que valeu a pena, né? A gente se esforçar para conseguir vencer alguma coisa. Pensa se eu continuasse tímido como antes. Como é que seria a minha vida hoje em dia, né? Será que eu teria conquistado as coisas que eu conquistei hoje? Então, seria muito difícil. Então, a gente tem que encarar os desafios e encarar com coragem mesmo, com determinação, com força. Mas para isso a pessoa tem que estar preparada e tentar usar o conhecimento que tem com aquilo que ela possui ao seu redor. Eu gosto muito de assistir na televisão aquele programa Largados e Pelados, não sei se alguém já viu aqui. Eu gosto muito desses programas de sobrevivência na selva. E assim, graças a Deus, eu nunca fiquei preso no meio de uma selva tendo que sobreviver sozinho. Mas de tanto ver esses programas, eu fiquei pensando, já pensou se acontece algum dia eu estar andando de avião, de helicóptero, acontecer algum acidente e eu ficar preso numa floresta? O que eu vou fazer? Pelo menos alguma coisa mínima eu já tenho alguma noção do que fazer, como fazer uma fogueira, como fazer um acampamento, como saber se virar, saber se localizar. Como é que você se localiza? Sobe numa árvore, tenta subir numa montanha, num lugar mais alto, tenta ver onde é que você está,
tenta procurar um rio, que onde tem rio tem vida, onde tem vida tem pessoas, tem seres. Quer dizer, a pessoa ela tenta se virar com aquilo que tem. Claro que vai ficar assustado, vai ficar com medo, mas pelo menos você para, fica sereno e tenta fazer alguma coisa. Se você está andando na rua e começa um tiroteio, o que você faz? Vai começar a gritar desesperado, chorar? Ou vai se jogar no chão? Ou vai tentar se esconder atrás de um carro, vai entrar numa loja? Claro que o coração vai ficar a mil, a gente vai ficar branco, vai ficar nervoso, mas você tenta fazer alguma coisa. Não estou falando para dar uma de herói, entre aspas, e ir lá atacar os bandidos, não é isso não. Mas a pessoa, ela tentar fazer alguma coisa. Porque ficar desesperado, ficar em pânico na hora, não vai ajudar em nada. A pessoa ela tem que fazer alguma coisa. Mas para ela fazer alguma coisa, ela tem que estar preparada, ela tem que ter um mínimo de conhecimento para saber o que está fazendo. Uma vez eu fui fazer uma palestra, não. Eu fui com a minha esposa Marinete, a gente foi no Centro Espírita em Itaguaí, o CELAC, que é uma casa com a irmã nossa, né? Muito querido o pessoal de lá, e eu já fiz estudo lá também. Aí nós fomos no aniversário da casa, alguns anos atrás. E aí quando nós chegamos lá, a menina que ia fazer o estudo, ela não tinha chegado ainda. Mas nós sentamos, confraternizamos com todos, conversamos e tal, e ficamos esperando. E deu a hora da palestra, a palestrante não tinha chegado ainda. E ela ligou, eu não lembro se ela estava passando mal ou se o carro dela enguiçou, mas aconteceu alguma coisa que ela não pôde ir. Aí minha esposa até falou, aí Fábio, vou te chamar para fazer a palestra, hein? Você é da casa. Eu falei, não vou não, ninguém falou nada comigo até agora, mas fiquei na minha, né? Se chamarem, eu penso alguma coisa na hora. Aí o que aconteceu? Quando deu a hora da palestra, os dirigentes vieram para a mesa e eu fiquei sentado, ninguém falou nada comigo. Aí o que aconteceu? Fizeram a prece, aí o presidente da casa levantou e começou a falar algumas coisas. Eu pensei, então não vão me chamar, né? Quando ela agradeceu o público, falou algumas coisas, quando deu 2 minutos que ela estava falando, ela olhou para mim e falou assim, você está aqui, que bom, vem aqui falar para a gente. Aí eu olhei assim, é comigo? Aí eu olhei para os lados, daqui a pouco todo mundo estava olhando para mim, até eu me olhei, tá vergonha. Aí minha esposa, é com você mesmo que está falando, comigo? Ela, vem cá, vem fazer a palestra para a gente. Gente, eu já fiz palestra de improviso, mas assim, um improviso, faltando meia hora, faltando 20 minutos, que você pensa em alguma coisa, rabisca alguma coisa, para tentar falar alguma coisa. Mas ele foi na hora mesmo, no ato. Aí eu tinha 2 opções, ou eu recusava, ou eu ia lá falar. Qual foi a melhor solução? Ir lá falar, né? A gente tem que enfrentar as situações. É claro que a gente sabe que os espíritos nos auxiliam, que a gente é muito ajudado. E não é uma situação do tipo, assim, toda palestra a gente tem que preparar, fazer um roteiro do que vai falar. A gente não pode chegar na hora e pensar assim, lá na hora eu falo o que vier à mente. A gente nunca deve fazer isso, porque isso é falta de responsabilidade. Mas nesse caso, é uma coisa que não estava esperando mesmo. Então o que aconteceu? Eu levantei com as pernas meio tremendo, fui lá e fui falando, aí foi vindo os pensamentos à mente, os espíritos vão nos auxiliando, a nossa própria experiência também vai nos auxiliando, e aí a palestra foi saindo. Então, olha, se eu tivesse recusado, como é que teria ficado a situação, né? Quem ia fazer a palestra, como é que seria, como é que ficaria ali na casa? Claro que alguém ia fazer a palestra, mas se a pessoa te convida, é porque ela confia em você para fazer aquele ato. Então, vamos estar sempre com força de vontade, com determinação, com coragem e fazer aquilo que a gente... É claro que se você não se sentir capaz, achar que não deve, tudo bem, ninguém é forçado a nada. Mas se você tem condições de fazer alguma coisa, então você vai lá e faça com determinação, com força de vontade. A nossa vida é uma vida muito diferenciada em todos os sentidos e cada pessoa tem uma vida muito diferente. Por isso que a gente tem que trabalhar cada vez mais e procurar nos esforçar mais para vencer os nossos desafios. Mas por que, como a gente estava falando no início da palestra, por que a gente não vence os nossos desafios? Porque a gente tem muito medo, a gente não tem força de vontade. E isso é misturado também com um pouco de orgulho, com um pouco de vaidade, com um pouco de preguiça e vários outros fatores. Então, meus irmãos, por que é tão difícil mudar, que é o tema da nossa palestra? É tão difícil mudar
Porque nós não queremos mudar, porque nós não fazemos força de vontade, nós não temos força de vontade, porque a gente prefere ficar na nossa zona de conforto, a gente prefere ficar na nossa inércia, a gente prefere ficar naquela vida de sempre e nunca procurar se melhorar. Então isso é muito ruim, porque isso atrasa o nosso desenvolvimento. Quando a pessoa ela tem isso na sua mente, que ela tem que se melhorar, e tem um bom senso, é uma pessoa que se esforça muito. O próprio Chico Xavier dizia que ele cometia muitos erros no início da sua vida, mas graças a Deus ele foi se melhorando com o passar do tempo e foi sendo uma pessoa cada vez melhor. A gente acaba endeusando muitas pessoas. O próprio Chico Xavier dizia que ele era uma pessoa comum, como qualquer outra pessoa. Era uma pessoa do povão. Ele se misturava com as pessoas, conversava com todo mundo e tinha seus defeitos e suas qualidades, como todos nós que estamos fazendo aqui. Então, meus irmãos, nunca devemos deixar o orgulho, a vaidade, a ganância tomarem conta de nós, porque isso estaciona o espírito e faz com que ele não amadureça, com que ele não evolua. Isso atrapalha a sua existência e pode até trazer danos também para a sua vida, além de ficar estacionado. Divaldo Franco uma vez nos conta uma história de que um doutor em direito, ele era um homem assim, que fez faculdades, fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, ele era um crânio naquela área, super respeitado, super conhecido, era juiz, era tudo. E ele se sentia o cara, né, naquela área, ele se sentia o melhor de todos, ele humilhava as outras pessoas mais simples que ele, que estavam abaixo do que ele, se sentia melhor do que todos os outros. Aí certa vez ele foi passar umas férias na fazenda de um amigo dele. E é uma fazenda muito bonita, muito grande, e tem um rio muito grande também que corta a fazenda. Até que ele resolveu fazer um passeio de barco para conhecer mais a região. E era um rio muito grande, e o barqueiro que foi levar ele era um rapaz muito simples, um rapaz que não tinha estudo nenhum, uma pessoa bem simples mesmo. Aí durante o trajeto no rio, aquele doutor começou a falar com aquele barqueiro: vem cá, que instrução você tem? Você estudou em que faculdade, que escola? Você sabe o quê? Você é formado em quê? Aí o rapaz falou para ele: olha, eu não sei nada, eu sou analfabeto, eu não estudei em escola nenhuma, eu sempre tive uma vida muito difícil, eu não tive escolaridade. E começou a falar a vida dele. E aquele doutor começou a meio que esculachar ele, começou a falar, humilhar, começou a falar isso, aquilo dele, começou a humilhar. Aí passou mais alguns minutos, o tempo começou a virar, a correnteza do rio começou a ficar muito forte e o barco fez que ia virar. Aí aquele homem que estava levando o barco virou para o doutor e falou assim: e o senhor, sabe nadar? Aí o homem falou que não. Aí falou: eu sei, e agora, como é que o senhor vai se salvar? Mas aí ele, claro, ele salvou o homem, ajudou ele a levar para a margem, e o homem compreendeu que nós nunca devemos se sentir superiores a alguém, porque ninguém é superior a ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos filhos de Deus, claro, estamos em estágios diferentes por causa da nossa evolução, mas todos somos filhos de Deus. E como falamos no início, todos somos credores de todo o respeito e carinho que as outras pessoas merecem. Então, para a gente começar a mudar, para a gente começar a mudar os nossos defeitos, nós precisamos fazer uma coisa muito falada no Espiritismo, chamada de reforma íntima. Ou seja, é você fazer uma autoanálise, um autodescobrimento, é você mapear, digamos assim, todos os seus defeitos, todas as suas qualidades e começar a trabalhar isso daí. As suas qualidades você vai trabalhar ajudando as outras pessoas, sendo útil para as outras pessoas. E os seus defeitos você vai começar a trabalhar para não praticar mais aqueles defeitos. Ou seja, para você melhorar aquilo dali. Então, esse que é o objetivo da reforma íntima. É a pessoa fazer uma autoanálise honesta e começar a trabalhar aquilo dali. Se quiser escrever numa folha de papel, ótimo. A pessoa todo dia vai lendo aquilo dali e começa a trabalhar todas aquelas questões. Mas trabalhe mesmo, não fique igual dieta, por exemplo, que a pessoa começa a fazer dieta, vai nutricionista. Na primeira semana é ótimo, para de comer todas aquelas besteiradas que come, mas na semana seguinte recomeça a comer todas as besteiradas que come. Quer dizer, aí um mês depois vai no nutricionista de novo, aí
fica mais uma semana sem comer besteirada, daqui a pouco volta a comer tudo de novo. Ora, a pessoa não está se melhorando, ela está se deixando levar. Então ela não está tendo a força de vontade necessária mesmo. Ela tem que ter a força de vontade e começar a partir atrás daquilo dali. Existe um ditado que diz que aquele que vence a si próprio é o maior dos guerreiros. A gente está acostumado a ver essas pessoas fortes, essas pessoas famosas, as pessoas ricas, as pessoas que são os maiorais da Terra. Não que uma pessoa rica seja errada, nem uma pessoa famosa seja errada, não é isso não, tá? Mas infelizmente muitas pessoas se deixam levar pela fama, pela fortuna, pela riqueza, pela força e por todos os aspectos, mas ela se esquece que a verdadeira vitória é a pessoa que vence a si mesmo, vence seus defeitos, vence aquilo tudo que atrapalha a sua evolução. Quantas histórias a gente conhece no Espiritismo de mendigos, de pessoas pobres, pessoas que vivem no sertão, na África, mas que quando desencarnam são elevados para as mais altas esferas espirituais. E às vezes aquela que tem de tudo no mundo ficam em regiões inferiores, não evoluem quase nada. Por quê? Porque aqueles primeiros procuraram trabalhar, se melhorar, vencer os seus problemas e se elevaram. Claro que não são todos, mas acontece muito por causa disso. Então, quando a pessoa se deixa levar, infelizmente, pela vaidade, pelo orgulho, pela beleza, por tantas outras coisas, ela atrasa muito a sua evolução, infelizmente, atrasa mesmo, e causa danos para si e para o próximo também. Eu lembro de uma história que eu vi uma vez na internet, muito famosa, e é uma história real, de um homem chamado Greg. Ele é autor, ele trabalha na indústria pornográfica. Ele fazia muitos filmes disso aí. E ele era muito famoso nessa área. Mas qual é a história dele? Ele conta que certa vez ele foi para a cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, e ele estava desempregado, não tinha dinheiro nenhum, passou fome muitas vezes, e ele procurava melhorar a vida dele. E quando chegou nessa cidade, ele procurou um emprego e não achou, até que apareceu um amigo dele e fez essa proposta para ele. Olha, eu trabalho fazendo filmes eróticos nessa área, eu estou vendo que você é novo, você é forte, você não gostaria de fazer não? Vai lá tentar, vamos ver como é que é. E ele ficou pensando até que cedeu. Foi lá, fez um filme, ganhou uma determinada quantia de dinheiro. Aí, semana seguinte, o rapaz chamou ele de novo e ele pensou, quase desistiu, mas resolveu fazer de novo. Conclusão, nos anos seguintes, ele começou a fazer um filme atrás do outro, ele virou uma espécie de popstar dessa indústria e ele foi fazendo centenas e centenas de filmes. Ele ficou muito famoso mesmo. Mas, vários anos depois, ele começou a sofrer de depressão, começou a sofrer de solidão, começou a sofrer de angústia, de um monte desses problemas. Por quê? Porque ele viu que na vida dele, ele não tinha ninguém, ele não tinha nada. Ele era famoso, ele era rico já por tudo que ele tinha ganhado, mas ele vivia sozinho, era solitário, não tinha amigos, não tinha nada. Porque nessa área, nesse mundo, infelizmente, as pessoas só veem a questão da beleza, a questão da fama. E esse mundo, na verdade, é um submundo, porque eles não mostram para você que o filme ele é filmado por várias horas, são editados pegando as melhores cenas, chamam os atores mais bonitos, mais novos. Eles não falam que muitos pegam DST, são doenças sexualmente transmissíveis. Eles não falam que muitas pessoas cometem suicídio por causa disso, ficam com depressão, traem seus maridos, suas esposas. É um mundo muito difícil, é muito triste. E ele começou a sofrer muito com isso, começou a ficar cada vez mais para baixo. Até que um dia ele acabou de fazer um filme e foi para o estacionamento pegar o seu carro. Quando ele entrou no carro dele, ele começou a chorar. E chorou muito e muito mesmo. Até que, aí quando acabou de chorar, ele pensou assim, prometeu para si mesmo, eu nunca mais vou fazer um filme erótico na minha vida. E nunca mais fez mesmo, até os dias atuais. E ele conta que meses depois ele conheceu uma mulher, que eles pegaram uma amizade muito boa, depois começaram a se apaixonar um pelo outro, começaram a namorar. E ele conta que pela primeira vez na vida dele, ele sentiu o que é amar uma pessoa, porque ele andava de mãos dadas com ela na rua, andava na pracinha com ela, ia no cinema com ela, e ele viu que é muito melhor você amar uma pessoa, sentir aquele carinho das outras pessoas, do que ficar vivendo uma ilusão, que é uma ilusão realmente,
esse mundo. Então ele conta que hoje em dia ele participa de programas, fazendo palestras, educando as pessoas para não entrarem também nesse triste mundo que é o mundo dos filmes eróticos. Então olha que exemplo para nós, né? É claro que ele vai ter que resgatar pelos erros que ele cometeu, mas o primeiro passo que ele já deu, que foi identificar um problema que ele estava fazendo e ter força de vontade para melhorar aquilo dali. Hoje ele é uma pessoa muito mais feliz, hoje ele é uma pessoa muito mais lúcida e está trabalhando para resgatar os seus erros e ter uma vida mais feliz também com as outras pessoas. Então, meus irmãos, olha aí um grande exemplo da gente, né, de mudança. Por que é tão difícil mudar? Porque a pessoa ela não tem essa força de vontade que nós estamos fazendo. Quando uma pessoa identifica o seu erro e sabe que tem que mudar aquilo e faz força para mudar, então ela vai começar gradativamente mudando. E nós vemos na história do cristianismo e toda a história da humanidade, muitas pessoas, muitos cristãos, muitos apóstolos que mudaram a sua vida para melhor, porque exatamente seguiram a doutrina de Jesus e foram se melhorando cada vez mais. Paulo de Tarso, por exemplo, é um grande exemplo, né? Olha aí, um que era perseguidor dos cristãos e depois passou a virar um grande divulgador da doutrina de Jesus. Um outro exemplo muito grande também foi de Judas, que entregou Jesus, depois cometeu suicídio, quer dizer, cometeu um erro muito grande. Mas com o passar dos séculos, ele foi se melhorando, resgatando seus erros e foi se evoluindo cada vez mais, resgatando seus erros. Divaldo Franco nos conta que Judas ele não quis trair Jesus. A ideia dele, na verdade, era entregar, porque ele não queria que Jesus vencesse o governo da época através da palavra, através do exemplo. Ele queria que Jesus lutasse através das armas mesmo, do combate. E Jesus não era isso que ele tinha em mente, né? Ele queria trazer a mensagem dele e colocar no coração das pessoas e não ganhar aquilo tudo na mão armada. Então o que Judas pensou? Bom, vou entregar Jesus, porque quando Jesus estiver preso, ele vai usar todos os seus poderes, porque Jesus fazia os milagres, curava as pessoas, caminhava sobre as águas. E o que Judas pensou? Vou entregar Jesus porque ele vai usar todo o poder que ele tem e vai vencer todo o exército romano e vai acabar com toda essa maldade que existe. Mas foi exatamente o contrário que ele pensou. Jesus foi preso, foi crucificado e morreu na cruz. E Judas, não se aguentando de tanta angústia, de tanta felicidade naquele momento, ele cometeu um crime maior ainda, que foi o do suicídio. Claro que ele foi amparado pelos espíritos, ele ficou em zonas de sofrimento, claro, mas ele foi muito amparado. E depois, Divaldo nos conta que nas próximas reencarnações foram encarnações expiatórias. Ele veio como ranceniano, como leproso, que era chamado naquela época, para resgatar os seus erros. Depois, nas reencarnações seguintes, ele continuou vindo como ranceniano, mas não agora numa reencarnação compulsória, mas sim porque ele mesmo pediu para reencarnar assim. Até que na sua reencarnação mais recente, ele veio como a heroína Joana d'Arc, que através do seu exemplo, da sua coragem, ela conseguiu libertar e salvar a vida de milhares de soldados na chamada Guerra dos 100 Anos, que aconteceu na Europa. Então, e ela foi presa e foi queimada em praça pública e morreu exatamente como fez com que Jesus morresse, ou seja, morreu queimada, presa no madeiro na frente de uma multidão, exatamente como fez com que Jesus morresse. E depois dessa encarnação, ela viu que realmente a vitória não é a vitória física através da força, ela compreendeu que a vitória é espiritual. Então, meus irmãos, não vamos ficar pensando que a nossa vitória, ou seja, corrigir nossos erros, nossos defeitos, que a gente vai ter que fazer através da força bruta, de brigar com as pessoas, de conseguir o que quer. Não, a vitória, ela está na nossa mente. A gente não precisa agir com violência para as outras pessoas, nem violência física, nem violência verbal, mas sim procurar levar uma vida cada vez mais tranquila e ter a consciência de que somente ela pode mudar o seu destino. Cada um escreve o seu destino no livro da vida e ninguém é responsável pela vida das outras pessoas. Às vezes a gente reclama com as outras pessoas
dos nossos problemas, reclama com todo mundo, reclama até com Deus, com os espíritos, mas na verdade o seu problema foi você que causou. A sua vida está desse jeito porque você está levando ela assim, seja dessa vida agora, seja em vidas passadas, mas foi você que plantou o seu caminho e agora você está colhendo desse jeito. Então a gente tem que ter em mente que a nossa vida somos nós que desenhamos ela e nós podemos mudá-la a qualquer momento. Basta que a gente queira, basta que a gente tenha força de vontade. E por que é tão difícil mudar? Exatamente porque a pessoa ela não quer mudar. Ela tem toda essa bagagem de defeitos e ela não faz força para mudar. Mas a partir do momento que ela tenta mudar e tenta ser uma pessoa melhor, aí sim ela vai começando a se melhorar vagarosamente. Existe um exemplo que eu já contei em outros centros espíritas, de que assim, imagina que você perdeu uma nota de R$50, você perdeu R$50 na rua. Perder R$50 é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Uma coisa ruim, né? Mas assim, depende do quanto você ganha. Se você for uma pessoa bem de vida, uma pessoa que tem muito dinheiro, R$50 para ela não vai fazer nada. Mas agora, trazendo para a nossa realidade aqui, R$50 faz muita falta para todo mundo. Aí, qual é a questão? O que isso vai afetar no seu emocional? Tem pessoas que vão pensar assim, perdi R$50 e vão começar a reclamar, vão começar a xingar, vão começar a ficar transtornados, ficar com raiva, botando a culpa em todo mundo. Outros vão começar a querer reaver aquele dinheiro de uma forma errada, de uma forma ilícita, vão roubar, vão tapear as outras pessoas, vão passar a perna nas outras pessoas. E vão ter aqueles que vão se conscientizar e vão pensar assim, poxa, perdi R$50. Que pena, que triste. Claro que todo mundo fica triste. Mas o que eu devo fazer agora? Esse dinheiro vai me fazer falta? Vai. Então eu vou tentar reavê-lo de outra forma. Vou fazer hora extra no trabalho, vou pedir emprestado para algum parente, algum amigo, e depois, para pagar o que eu tenho que pagar, e depois eu pago a ele novamente. Então, isso aí nos mostra como é que as situações da vida vão afetar o nosso emocional. Às vezes uma pessoa está andando na rua e passa alguém e xinga ela, e mexe com ela. Tem pessoas que rebatem xingando mesmo, agredindo, tacando pedra, ficando com uma raiva muito grande. Tem pessoas que simplesmente não dão atenção, olha assim e vira a cara. E é a melhor coisa que a gente tem que fazer. Então, mas por que um fica com raiva, fica estressado e o outro fica mais tranquilo? É porque aquela pessoa que fica mais tranquila, ela já trabalhou aquele defeito que ela tinha. Como Jesus na cruz. Como é que Jesus ficou na cruz, como nós já falamos? Ficou tranquilo, ficou sereno, sofreu, claro, mas ficou sereno e pediu a Deus para abençoar a todos. Então, nós devemos fazer a mesma coisa. Sempre que alguém brigar com você, xingar você, te tratar mal, nunca abaixe a cabeça para aquela pessoa, mas nunca também levante a cabeça. Porque quando a pessoa abaixa a cabeça, ela está se inferiorizando diante daquele, e a pessoa vai crescer para cima de você. Agora, se você levantar a cabeça, você vai estar tentando se superiorizar para ela, vai estar tentando mostrar que você é melhor do que ela. E não é assim, você tem que ser sereno, você tem que olhar para a pessoa e conversar com ela numa boa. Fulano, eu errei, desculpa, como é que eu posso consertar esse erro? Você está errando, vamos tentar fazer de uma forma diferente, vamos conversar. Fulano, vamos fazer de outro jeito. E conversa com a pessoa, olho no olho, não abaixa a cabeça, nem levanta a cabeça, porque senão a outra pessoa, você nunca vai se melhorar e a outra pessoa também você vai estar contribuindo para que ela não se melhore também. Tem uma história que eu sempre conto nos centros de uma jovem que foi trabalhar numa empresa e ela ficou sabendo logo no primeiro dia que o chefe era muito grosseiro, que tratava mal os funcionários, gritava, ou seja, tratava mal todo mundo. E ela então ficou na dela. Alguns dias depois ela cometeu um erro no emprego, que todo mundo comete. E o chefe chamou ela na sala dele e começou a descascar em cima dela. Xingou ela, tratou mal, falou impropérios para ela. E ela ficou olhando para ele, não com raiva, nem com expressão, mas ficou com uma expressão serena, ficou olhando para ele assim. Aí quando ele acabou de falar, ela disse assim, por que o senhor está me falando comigo com essa falta de respeito? E ele tomou um susto, porque a pessoa não espera que você fale esse tipo de coisa. Geralmente quando alguém grita com você, a pessoa espera que você grite com ela também. Se a pessoa te agride, ela te espera que você agride também. Mas quando você age de uma forma diferente, a pessoa ela toma um choque, ela não sabe o que fazer na hora, isso paralisa a pessoa.
Aí é o momento de você chegar e finalizar. Aí a menina chegou e falou para ele assim: eu sou uma profissional, exijo respeito e espero que isso não aconteça novamente. E o homem então ficou totalmente sem graça, pediu desculpas para ela e nunca mais tratou mal nenhum funcionário da loja. Então olha como é que às vezes com meia dúzia de palavras você coloca a pessoa contra a parede, coloca ela no lugar dela. A gente não precisa brigar, explodir com a outra pessoa, basta fazer, agir de uma forma natural, de uma forma firme, com pulso, mas também de uma forma serena, de uma forma tranquila. Então, meus irmãos, estamos chegando ao fim do nosso estudo. Já que nós estamos falando sobre essa questão de que é tão difícil mudar, vamos, já que estamos vivendo também uma época muito difícil por causa dessa guerra que está acontecendo agora, e que, querendo ou não, mesmo que ela esteja lá do outro lado no mundo, ela influencia todo o planeta, tanto de uma forma financeira, econômica, quanto de uma forma espiritual também. Porque as pessoas o tempo todo pensando negativamente, com raiva, falando mal, pensando, tomara que ele morra, tomara que faça isso e aquilo, a gente está criando uma atmosfera de pensamentos muito inferiores no planeta. Então vamos procurar manter a nossa calma, já que nós estamos falando de mudança de nós mesmos, isso também é uma mudança que nós devemos fazer. Vamos procurar nos acalmar, ter bons pensamentos, orar a Deus para que a situação se resolva da melhor maneira possível e que acabe logo o conflito. Vamos procurar fazer a nossa parte na sociedade, ou seja, se você quer debater com as outras pessoas, primeiro procura se informar sobre o que está acontecendo em fontes confiáveis, em jornais confiáveis, e depois tenta debater com as pessoas, infelizmente está acontecendo tal coisa, vamos orar, vamos tentar fazer tal coisa, mas não ficar naquelas discussões acaloradas, de que fulano tem que morrer, fulano tem que jogar bomba atômica, fulano não sei o quê. Isso só atrapalha. Infelizmente, a maioria das pessoas não estuda, não sabe nada do que está acontecendo e fica usando de achismos, ou seja, ela dá a opinião dela sem fundamento algum. Então, vamos nos adentrar, estudar sobre aquilo, pelo menos o básico para a gente saber o que está acontecendo no mundo, isso com todas as coisas. E procurar fazer a nossa parte, ou seja, não deixar as outras pessoas se manter negativamente a sua vibração espiritual, contaminando as outras pessoas também, espiritualmente falando. Vamos orar, torcer pelas pessoas que faleceram, que estão vivendo para aquela tragédia, torcer para que os líderes dos governos se melhorem, que possam se conscientizar de que o conflito tem que acabar, que nunca deve ter existido, para que a vida possa reinar melhor. Porque, querendo ou não, quem sofre com isso é a população, são os civis. E, por consequência, muitas outras pessoas também. Os soldados que sofrem, que morrem, que eles também são civis, também são pessoas como nós aqui, têm a sua vida. Então, meus irmãos, vamos manter essa vibração de paz, vamos orar, vamos ficar sempre tranquilo. E não só nessa situação, mas também trazer essa paz de espírito para toda a nossa vida em todos os lugares, na nossa casa, no centro espírita, na sua igreja, no seu trabalho, na rua, onde quer que esteja. Vamos sempre ser pessoas melhores, para sermos como Allan Kardec dizia, hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, para estar sempre assim melhorando os nossos defeitos, ou seja, deixando os instintos animalizados para trás e evoluindo cada vez mais os nossos sentimentos e as nossas emoções. Tá bom? Então, muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho, pelo afeto. Novamente, obrigado pelo convite, é sempre um prazer enorme. E que possamos ir para nossas casas refletindo não só sobre o que foi passado aqui, mas sobre tudo que a gente aprende na doutrina espírita e tudo que a gente aprende na vida de uma forma geral. Para sermos, novamente falando, como Allan Kardec dizia, hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, sempre rumo ao infinito. Então, muito obrigado, que assim seja. Nós agradecemos ao nosso irmão Fábio pela mensagem da noite de hoje, rogando ao Mestre Jesus que possa ampará-lo em suas tarefas na seara do Cristo, assim como sua querida família. Irmãos, por enquanto, por medida de segurança, não teremos o passe individual de costume. Em vez disso, faremos o passe coletivo aqui no próprio salão
juntamente com a prece final. Portanto, pedimos aos irmãos que permaneçam sentados em seus lugares. E é nesse momento, queridos irmãos, elevemos o pensamento a Jesus. Jesus querido, divino pastor de nossas almas, nesse momento, Senhor, rogamos o teu auxílio em favor de cada um aqui presente, encarnado ou desencarnado, que os amigos espirituais, que os mensageiros de luz e paz possam derramar sobre cada um fluidos salutares que colaborem no fortalecimento da sua fé, ânimo, coragem, para que possamos, Senhor, sairmos daqui com firme propósito de renovação de pensamentos, sentimentos, atitudes, caminhando cada vez mais contigo, com base no teu Evangelho. E assim sendo, amado Mestre, só nos resta te agradecermos por todas as bênçãos recebidas na noite de hoje e te rogarmos ainda que nos acompanhe no retorno aos nossos lares. Graças a ti, Senhor. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30 e sexta-feira, às 20 horas, retornarão presencialmente a partir de 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Será obrigatório o uso de máscara para todas as pessoas a partir de 6 anos. Não haverá evangelização infantil, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Não deverão comparecer pessoas com febre ou quaisquer sintomas de resfriado ou gripe. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, Rua General Olímpio, 607, Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ. Telefone: DDD 21 3395 0509.